Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele lhe gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Justino, mártir. E antes de meditarmos um pouco a vida desse grande santo, quero recordar, aqui com a imagem do Sagrado Coração, aqui é visível, e que de fato seja, essa questão. É necessário que ele cresça e eu diminua, a imagem quase tampa o padre. Mas de fato, o Sagrado Coração cresça. Nós estamos no mês do Sagrado Coração. Nós temos um mês inteiro para meditar esta realidade do coração de Jesus. E iniciando, meditando um pouco sobre a vida deste grande santo, São Justino. Um santo que viveu nos primeiros séculos. Ele que era um leigo, filósofo, que procurou conhecer a verdade. Vejam de que aqui não é ser seduzidos pelas nossas paixões, pelos nossos afetos. Nosso Senhor nos convida e nos convida também ali através dessa razão para conhecer. Nós, como cristãos, nós conhecemos a verdade. Nós aderimos a Cristo quando Ele fala: eu sou o caminho e a verdade. Por isso, nós somos inteligentes, nós temos uma razão. Nós vamos conhecendo, procurando conhecer, até é isso mesmo. Esta é a verdade. Mesmo que os meus afetos digam ao contrário, mesmo que a sociedade diga ao contrário, existe a verdade. E essa verdade eu devo seguir. E essa verdade é o que eu quero para a minha vida. São Justino, então, filósofo, ele que viveu ali no período pós-apostólico, então ele teve contato com os apóstolos, a doutrina de Cristo ainda estava
né, borbulhando, ele, que não era de início católico, depois foi conhecendo e então foi martirizado. Aqueles que têm e seguem, né, rezam a liturgia das horas, hoje eu gostaria de me deter nas atas do martírio de São Justino, do século II. Porque aqui narra como foi o martírio, e não só como foi o martírio, o diálogo que ele teve com o imperador para demonstrar que ele cria, que não era os afetos dele, que não era uma convicção, né, puramente do coração. Ele acreditava que ali era a única religião, a religião dos cristãos. E diz aqui, né, o título da leitura coloca: abracei a verdadeira doutrina dos cristãos. Se nós lembrarmos, né, tem um livro, O Preço a se Pagar por se tornar cristão. Esse aqui foi o preço de São Justino que ele teve que pagar por se tornar cristão. Convenhamos, ser cristão de conveniência não dá certo. Uma hora falar que eu sigo, mas na hora do vamos ver abandonar, não dá certo. Ou nós iremos ser cristãos católicos por convicção e por fé, porque um dia, uma hora, chegará os nossos martírios. E diz São Justino que foi preso, né? E começa o interrogatório dele. Justino começa a perguntar para ele, né? Estando eles diante do tribunal, o prefeito Justino disse a Justino: em primeiro lugar, manifesta a tua fé nos deuses e obedece aos imperadores. Vejam, o homem já foi preso. Aquele que não era cristão, mas era filósofo. Ele procurava a verdade. E um bom filósofo, ele sempre procura a verdade, independentemente dos seus afetos. Um sábio procura a verdade. E Justino responde: não podemos ser acusados nem presos só pelo fato de obedecermos os mandamentos de Jesus, nosso Senhor. O homem foi preso por obedecer os mandamentos, por querer seguir o cristianismo. E continua Justino: que doutrinas então professa? Na verdade, procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos, embora ela não seja aceita por aqueles que vivem no erro. Vejam aqui, o Justino, ele procurou conhecer a verdade. E quando, né, antigamente as pessoas falavam, né, não estude, porque se você estudar, você vai abandonar a igreja. É um grande erro. Aqueles que estudam de fato, não tem como abandonar a igreja. Na verdade, eles vão amar muito mais a igreja. Eles vão estar dispostos a sacrificar pela igreja. Porque a razão não é contra a verdade. A razão, ela vai iluminando e de fato convidando a vontade para seguir. Justino diz, né? Na verdade, procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei escolhendo a doutrina dos cristãos. Então, o prefeito Justino fala: e tu aceitaste essa doutrina grande e miserável? Grande e miserável? Sim, pois eu sigo com verdade absoluta. Vejam de que começa ali a indagar a fé daquele homem, e ele segue firme. É isto mesmo que eu creio, é isto mesmo que eu professo, os mandamentos de nosso Senhor, aquilo que Ele deixou como
verdade, é isto mesmo que eu sigo, mas você é um miserável. Essa doutrina é miserável, é uma loucura. Sim, é essa loucura que eu vou seguir. E Justino então pergunta: então tu és cristão? A grande resposta do santo de hoje: sim, sou cristão. Viu que ele não se tornou cristão por uma certa conveniência, porque todo mundo estava se tornando cristão. Ele se tornou cristão pela verdade, ele conheceu a verdade. Sim, me tornei cristão. E ainda responde para o imperador: ouve, né? O prefeito diz para ele, né? Ouve, você que é sábio, aquele que é tão inteligente, é conhecido como sábio e julga conhecer a verdadeira doutrina. Se fores flagelado e decapitado, está convencido de que subirás ao céu? É o Satanás, né? A gente está lá sofrendo e começa as coisas, né? Você tem certeza disso? Sim. Porque ser cristão quando as coisas estão tudo bem, está ótimo. Ser cristão quando as pessoas, né, não estão te azucrinando, pegando no seu pé, é ótimo. Mas comece a ser cristão e as pessoas falam: isso é loucura. Para que esse negócio de ficar indo na missa nos domingos? O domingo é dia de descansar. Para que esse negócio de se confessar, né, uma vez, pelo menos, no ano? Esse povo que fica se confessando toda semana, para que isso? Para que esse negócio de celebrar missa todos os dias? Vejam, até mesmo os nossos parentes, às vezes, por uma intenção puramente humana, de raciocínios puramente terrenos, vão ficar ali, azucrinando. Para que esse negócio de ter filhos? Vai montar o quê? Uma creche? Mas é isso, né? Para que ali obedecer os mandamentos? Para que ser virtuoso? O mundo não quer que nós sejamos virtuosos. E São Justino, então, responde: eu espero sim. É isso que eu creio. Ele prometeu o céu, e ali eu irei entregar a minha vida. E o prefeito, e ainda, vai azucrinar o homem. Basta. Deixo isso e vamos à questão mais importante, da qual não podemos fugir, e urgente. Aproxima-se aos deuses e sacrifica a eles. E São Justino, e ali, firme na sua fé, ninguém de bom senso abandona a piedade para cair na impiedade. Ninguém vai abandonar o Sagrado Coração para se entregar ao mundo. E segue depois, né, ele que vai ser martirizado, ele e os seus companheiros. Por quê? Porque abraçaram a fé cristã. Um santo leigo, sábio, abre as portas do mês de junho e nos convida a deixar, né, que a luz de Deus ilumine de fato a nossa inteligência para conhecermos a verdade. A verdade de Deus nos liberta. Essa liberdade que São Justino tinha de poder se sacrificar. Nosso Senhor, no Evangelho de São João, fala: ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Mas por que dá livremente? Porque se reconhece livre, capaz de doar a sua vida. Mas agora, quando nós estamos presos nos afetos, nos nossos sentimentos, nós somos ali, nós não damos a nossa vida. Nós não temos essa capacidade. Que São Justino
nesse início de mês do Sagrado Coração, interceda por nós, para termos este grande desejo de conhecer a verdade e sermos libertos por ela, para assim nos entregar inteiramente ao Sagrado Coração, o amor de Deus, aquele que se entregou inteiramente por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,